meu pessoal, muito boa tarde para vocês. Aqui quem nos fala é Luciana Rocha. Para quem não me conhece, claro, né? Fique conhecendo agora, é um prazer falar com vocês. Mas hoje eu sempre faço meus desabafos com vocês, sempre faço meus textos, sempre programo alguns temas para estudar, para aquilo que eu aprendo a falar para vocês. Mas hoje eu quero falar de um assunto também que é um pouquinho chato, mas ele é realmente verdadeiro. E você poderá se identificar com o tipo de pessoas que eu vou falar agora. Eu quero falar que existe, né, um tipo de pessoas que parece viver mais preocupada com a vida dos outros do que com a sua vida própria. A pessoa observa, a pessoa comenta, a pessoa critica, a pessoa julga, a pessoa espalha opiniões e muitas das vezes elas criam histórias que nem aconteceram. Você já deve ter se deparado com esse tipo de indivíduo, com esse tipinho de gente. Mas, na minha opinião, o mais curioso é que quando alguém decide colocar limite nessas pessoas e até mesmo confrontá-las com educação e com firmeza, essas pessoas se sentem ofendidas, fazem o papel de vítimas e ainda tentam intervir na situação. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não sou palhaça, não sou idiota e não sou motivo de chacota de ninguém. Que eu não gosto de brincadeiras e eu não gosto de falar da vida de vocês. E saiba que se falar da minha vai ter resposta na ponta da língua. Mas o mais interessante é que esse comportamento ele é muito mais comum do que nós imaginamos. Olha onde esses comportamentos acontecem. Acontece na família, claro, na família, né? Que dizem que é a instituição de Deus. No trabalho, na família, no trabalho, nas igrejas acontecem demais, na vizinhança, né? Nas redes sociais, né? E até entre os amigos, aqueles que se dizem amigos, aqueles que entram dentro da sua casa, conversam com você e depois fica de tititi falando de você para rua. Então tome cuidado que esses amiguinhos, essas amiguinhas que você leva para dentro da sua casinha bonitinha com a sua energia. Olha a minha cara de indignação contra essas pessoas. Eu não as suporto, não suporto esse tipo de pessoas jamais. Houve algum tempo na minha vida que eu era uma trouxa, uma idiota e até suportaria. Eu não suporto e acredito que você também deve estar por aqui de ter que ficar calado para as pessoas, ter que ficar engolindo para as pessoas. Então solta. Mas essas pessoas, existe na verdade uma verdade que precisa ser dita sobre essas pessoas. Quem vive fiscalizando a vida alheia normalmente deixa de cuidar da própria vida. Quem encontra tempo para julgar todos ao seu redor quase sempre está fugindo dos olhares dos próprios problemas. Você sabe que quando a pessoa preocupa com a vida dos outros, ela não tem tempo para preocupar com a vida própria dela. Repare para você ver essas pessoas que falam, que criticam, que demandam, né, que gostam de se sentir por cima nas críticas, nos julgamentos, se a vida delas está maravilhosa. Vai ver que pode olhar, te dou certeza absoluta
que essas pessoas não têm paz. Então, se esse tipo de assunto te interessa, fica comigo, porque hoje eu quero fazer uma reflexão profunda com você sobre esse assunto, né? Porque talvez você já tenha passado por isso, talvez você esteja vivendo exatamente essa situação. Chama. Bom, pessoal, então vamos começar. Gostaria de falar com você sobre alguns hábitos dessas pessoas, tá? O primeiro hábito, o hábito que essas pessoas têm de se intrometer. Pelo amor de Deus, uma pessoa intrometida. Realmente ela começa com grandes atitudes. Ela começa fazendo perguntas demais, né? Intrometida, enxerida, quer entrar na vida dos outros, quer perguntar quanto que você ganha. Estou te dando características dessas pessoas. Por que você terminou seu relacionamento? Por que você comprou esse carro? Quanto que custou essa sua roupa? Você vai casar que dia? Por que você ainda não teve filhos? Por que você ainda não mudou de igreja? Por que você saiu daquele emprego? É assim que as pessoas intrometidas começam. E eu tenho várias pessoas que eu poderia citar o nome, mas como nós estamos em rede pública, eu não vou citar nomes, porque se essas pessoas estiverem assistindo esse vídeo, sabem exatamente que eu estou falando com elas. No início, parece, sabe o quê? Uma curiosidade. Mas muitas das vezes, meu amigo, essas informações, elas servem, sabe para quê? Apenas para alimentar os comentários, as fofocas e os julgamentos que elas vão fazer sobre vocês. Sobre você, sobre mim. Essas pessoas querem saber da sua vida, da minha vida. Não é, isso pode ter certeza, não é para ajudar. É porque quer saber para comentar com as outras pessoas, né? Mas quando você coloca limite nessas pessoas, opa, você pode vir até aqui. A partir desse momento, dessa parte aqui, você não passa. Você já fez as suas perguntas, já fez as suas colocações, está entrando na minha vida. Não, e pior que tem gente que eles não entram, não. Eles saem derrubando, entram com ignorância na sua vida alheia, na vida alheia. Né? Mas quando a gente coloca, eu estou falando de experiência própria, pessoal. Você sabe que tudo que eu vivo e aprendo eu passo para vocês. Quando você resolve colocar limite, tudo realmente muda. Pode ter certeza disso. E quando você aceita calado, a pessoa continua. Mas basta você dizer com ela desse jeito: isso faz parte da minha vida particular. Prefiro não comentar. Essa decisão é minha. Então você tem que ter a coragem, a ousadia de confrontar essas pessoas, porque você não é obrigado a aceitar nada do que vem de fora. Principalmente de pessoas que não interessam pela sua vida, só fingem. Essa decisão é minha. Aí a pessoa fala:
Não concordo com você, com essa forma de falar comigo. Você está me maltratando. Você está me subjugando. Você está me desrespeitando. Você está isso, você está isso, está aquilo. Pronto. Começou o circo, né? A pessoa que antes invadia os limites, agora diz que você mudou. Você mudou. É claro que mudou. Aí ela fala, por você... Igual há poucos dias eu conversei com um amigo meu no telefone e ele disse pra mim assim, ele tá trabalhando de carteira assinada, CLT, Parará, Parará, e Pururuca. Você tem que trabalhar CLT. Eu falei, eu não preciso. Porque eu já tenho uma profissão. Eu já tenho meu trabalho, já tenho aquilo que eu faço. Mas quanto que você ganha não te interessa. O quanto que entra ou o quanto que sai. Se eu estou rico ou se eu estou pobre. Apesar que se um dia eu ficar rica, você nem vai saber. Porque eu não sou de exibir nada. Eu posso estar rico e continuar andando com um carro de pobre. Eu posso estar rico e continuar morando numa casa humilde e simples. Então, você às vezes acha... A pessoa às vezes acha que conhece sobre você. Aí pronto. Sabe o que ele respondeu para mim? Você é muito arrogante. Eu não tolero essa sua arrogância. Simplesmente bloqueou. Eu disse, bloqueia, para mim não faz diferença nenhuma. De quem bloqueia ou deixa de me bloquear. Não sendo pessoa que eu goste. Então, ele disse, você é muito ignorante. Nossa, porque a gente nem pode falar mais nada. Aí, agora, ainda fala assim com você, agora você está se achando. Você está arrogante. Tá folgado, tá se achando. Na verdade, essa pessoa não tá chateada porque você respondeu isso, não. Ela está chateada porque ela perdeu o controle que ela tinha sobre você. E ninguém pode ter o controle sobre as nossas vidas. Nós passamos anos e anos com pessoas controlando as nossas vidas, do que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Isso é para familiares. Em primeiro lugar, se você muda, né, você tá arrogante. Não, você tá chato. Por quê? Porque a versão antiga que eles gostam, que é a versão que pisa, maltrata e machuca. E você, cada dia se diminui e dá espaço para que essas pessoas ordinárias venham pisar mais em você. Essa versão nova não serve para eles, porque essa versão nova, ela não admite falta de respeito e tem muito mais conhecimento. Então é isso que você tem que fazer. Como eu fiz. Ponha limites. Ponha limites às pessoas. Então não aceite as pessoas colocarem limites em você. Pode ser seu filho, pode ser a sua mãe, pode ser o seu marido, pode ser quem quer que seja. Não permita que as pessoas coloquem limite em vocês, coloquem cabresto em vocês, para que nós andemos como cachorrinhos obedientes a esses seres sobrenaturais, a esses santos, a essa santa de pau oco, que adora falar da vida alheia, criticar, encher o saco, maltratar, pisar, para depois sair espalhando para todo mundo, que na verdade você ficam com raiva, na verdade, da resposta que você deu. Porque antes você não respondia, agora você responde, né? Eu respondo, na lata. Eu não quero saber.
Quem é? Ultrapassou o meu limite, pá! Vai tomar. Vai tomar a palavra. Eu não faço falta de respeito com você? Então não venha fazer comigo. Eu tenho um limite com você, você tem um limite comigo. Agora não permita que esses falsos amiguinhos, essas amiguinhas, fiquem aí na sua casa aí, ó, querendo saber o que está acontecendo com você. O que está acontecendo com você? Pura falsidade. É para saber, para depois desejar o mal. E quando você respondem, elas não ficam com raiva porque você deu aquela mal resposta, não. Ficam com raiva porque elas perderam o controle sobre você. Engraçado. Perderam o controle. Quando você põe limite, eles perdem o controle e eles enlouquecem por conta disso, né? E existe um comportamento muito comum dessas pessoas. Elas criticam, ó, provoca a pessoa, ó, de todo jeito que elas podem. Fala até do filho da gente. Aí não atinge você, vai falar mal do seu filho. Existe também uma falsa bondade nessas pessoas. A falsa bondade é pior do que a pessoa ser ruim mesmo. Puta que pariu. Depois vocês pesquisem o que é falsa bondade. Uma bondade falsa. A pessoa provoca durante meses, criticando, julgando, espalhando comentários, né? E depois, quando alguém finalmente responde, ela esquece tudo o que ela fez. E não se lembra, e se lembra apenas, sabe de quê? Da sua reação. É como, eu diria que isso é como alguém que empurra outra pessoa durante vários minutos e quando percebe o primeiro empurrão de volta. Começa a gritar, dizendo que foi agredido. Tá empurrando, tá empurrando, tá empurrando, tá empurrando, tá empurrando. Na hora que você empurra, ela começa a gritar e vai falar para as pessoas que foi agredidas. Essa versão acontece o tempo inteiro. Imagine, agora crie comigo fala comigo, uma imaginação, que vamos com lá, uma vizinha, que todos os dias ela observa quem entra e quem sai da sua casa, né? Ela procura saber que horas que você chegou, oh meu Deus do céu, viu? Quem visitou você, depois ela comenta tudo na rua, você viu? Quem estava na casa de fulano? Você viu, menina? Nossa, tinha um homem de carro lá. Nossa, agora teve um carro de moto lá. Outro dia eu estava no bar tomando uma cachaça danada. Cachaça danada não. Tira. Tomo uma cachaça, que eu gosto muito de experimentar. O pessoal sabe que eu gosto de uma cachaça da roça. E geralmente os bares que eu vou, e sempre que tem, isso já está escrito aí em tudo que eu tenho lugar, aí, tudo que eu tenho forró que eu vou, tudo que é casa de show que eu vou, até casa dos outros que eu vou. Se te falar lá que se lá tiver cachaça, a pessoa vai espontaneamente me oferecer para provar, que eu gosto de caçar. Tomei uma cachaça de banana. Pra ver se é fraca, que eu conheço sobre cachaça. Quando a cachaça é ruim, eu falo com o cara, não, você não presta não. Então as pessoas me oferecem muito para degustar. Cachaça é para degustar. Você toma um toquinho, umas 2 dosinhas, tá bom demais. A cachaça ela não é feita para você tomar ela igual cerveja, não. Tá? Eu tomo 2 biripadinhas e para mim tá de boa. Para dar uma ajudadinha, né? Você quer ficar legal, fica legal mais rápido. Então, uma pessoa que estava lá, que se diz meu parente, foi falar para uma outra parente que eu estava bebendo cachaça e essa outra pessoa veio tirar satisfação comigo. Pode uma coisa dessa? Não dê autorização
Já disse, não dou autorização. Mas a pessoa parece que não tem vergonha na cara. Vem falar de você e vem palpitar na sua vida como se você fosse obedecer essas pessoas. Não, tá bom, não vou fazer isso mais não. Não vou fazer mais não, porque você falou que não é pra me fazer. Ah, se toca. Cuida de sua vida. Você tem mais que fazer do que ficar preocupando com alguém que tomou uma biripa de cachaça. Pelo amor de Deus. Né? Então, voltando sobre essa vizinha, e quando você vai lá educadamente para respeitar pedir ela para respeitar sua privacidade, ela fala, credo, só fiz um comentário. Na verdade, ela não fez apenas um comentário. Ela invadiu o seu espaço, ela invadiu o espaço que nunca foi dela. Tá certo? Vou te dar um outro exemplo. Vamos te dar um exemplo no emprego. Existe aquele colega lá que vive perguntando sobre o seu salário, promoção, ou sobre sua vida pessoal. Depois disso aí ele começa a fazer piada, espalha comentários. Quando você diz que não quero falar sobre isso, aí ele responde, nossa, você ficou metido. Não. Você apenas aprendeu a colocar os limites. Na família, como eu disse, acontece direto. Só que a família é intrometida. Bico, intrometida e se acha. Tem certeza que você também pensa isso sobre a sua família. Deixa eu trocar o pezinho aqui. Isso acontece demais na família. Um parente critica a sua forma de educar seus filhos. Critica a forma que você critica seu casamento, critica sua profissão, critica sua aparência. Nunca oferece ajuda. Mas quando você responde para ela, eu respeito sua opinião, mas essa decisão é minha. Ela sai dizendo sai dizendo para os outros familiares que você ficou grosso, que você ficou grossa, que você ficou metida. Não é isso. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada sobre o poder que ela perdeu sobre você. Está me entendendo? Coloque limite nas pessoas. Nas redes sociais, a mesma coisa. A gente compartilha, a gente acompanha absolutamente tudo isso. A gente visualiza os stories, né? Analisa cada postagem, comenta sobre sua roupa, comenta sobre seu cabelo, né? Seu namorado, sua viagem, comenta sobre sua compra, mas não aparece lá para dar um clique para incentivar. Isso vem de família. É família. Família nunca vai dar um clique no seu vídeo, dar um ok no seu vídeo. Assistem caladinhos. Tá? Não preocupa não, pessoal, com visualização ou falta de visualização, não. Porque visualização tem muito. Primeiro que o Instagram e o Facebook, o algoritmo, ele mostra para quem quer. Né? Para você ter mais visualizações, você tem que pagar. Nós temos o algoritmo público e o pago. Então, muitas vezes a gente fica encantado com bilhões de visualizações, né? Saiba que foi pago. Que foi pago para o algoritmo fazer isso. Né? Então, você fica aí na mão do Facebook. Então, eles olham lá o seu post, criticam. Ah, eu vi o post aqui do fulano, vou fazer um comentário aqui. Faz um comentário maldoso. Um comentário jogando praga. Um comentário desejando. Parece que está sentado na plateia, assim, esperando. Que hora que vai cair? Que hora que vai quebrar a cara? Que hora que ele vai parar com essa palhaçada? Como uma irmã disse para mim, você acha, fica se sentindo que você quer ser o que você não é. Você não é artista. Não, você que é. Você que é artista. Eu não sou artista, não. Se eu tivesse, a resposta foi de não. Se eu tivesse perto de mim, já que eu não sou artista, deve ser você que é. Pega o violão e toca.
Pega o violão e toca. Tira uma música pra mim aí. E toca. Você não é artista? Eu não sou artista? Você que é. Se eu não sou artista, deve ser você que é. Você é o quê? É, ser um artista que fica tocando violão aí, que canta pelos bares aí afora aí e não ganha dinheiro, você sabe? Você é apenas uma empregada doméstica. Que você foi a vida inteira. E se acha melhor do que os outros da família. Empregada doméstica, lava banheiro, lava vaso, lambe o chão que o patrão passa. E pode ter certeza, não sabe fazer mais nada da vida, só vive aquilo ali. Agora vai reparar a vida dessas pessoas dentro da casa delas pra você ver. Que a vida delas é maravilhosa. É uma confusão danada, é uma brigaiada danada. É pai xingando filho, é filho xingando pai, é pai, irmão, é irmão xingando irmão, irmão maltratando irmão, é isso que é aquilo, né? Até quando você resolve responder, aí pega o telefone, te bloqueia, porque não aguenta. Pega o telefone e te bloqueia porque não aguenta a sua nova versão. Não aguenta os limites que você colocou. E não aguentam levarem respostas daquilo que falam. Tem que falar, pessoal. Fala na cara, joga na cara dura. Não tenha dó de jogar uma resposta à altura da que aquela pessoa merece, com classe. Não tenha dó, não. Porque quando tá bisbilhotando, fazendo comentários inúteis, comentários com segundas intenções, é para te destruir. Comenta e acha que você não vai. Se você fizer uma afronta para mim no Facebook, eu vou te devolver a afronta no Facebook. Porque diz um ditado: fala o que quer, escuta o que não quer. Fala e depois não aguenta a resposta do outro. Aí você vira o merda, né? Comenta sobre a sua roupa, comenta sobre o seu cabelo, né? Fala mal do seu namorado, fala mal do tipo de compra, de alimentação que você dá ao seu filho. Mas chegando você pensando assim, fiquei pensando assim, por que essas pessoas fazem isso? Pode olhar para a vida dos outros. Porque quer olhar para a vida dos outros, que é mais fácil olhar para a vida dos outros do que enfrentar a própria realidade dela, que é ridícula. Porque enquanto essa pessoa está comentando sobre os seus erros, ela não precisa olhar para a vida dela, porque ela gasta muito tempo criticando os sonhos de outras pessoas que querem crescer, criticando o seu sonho que você quer crescer. Enquanto falam da sua felicidade, elas esquecem da própria infelicidade delas. É muito mais confortável ser juiz da vida alheia do que ser responsável pela própria vida. Não é verdade? Porque a verdade é que eu penso que quem tem paz não perde tempo com isso. Pessoas realizadas normalmente incentivam, celebram, aplaudem, ajudam, né? Quem está ocupado construindo uma vida dificilmente encontra tempo para querer destruir a reputação daquela outra pessoa, já que essas pessoas vivem um vazio, né, da vida alheia. Vive um vazio do entretenimento na vida alheia. Agora, gostaria de também te dar colocar um negrito nessa frase que vou te falar agora. Vou te dar um ensinamento importante que eu acho que dá muito certo. Que eu acho que nem toda crítica também merece resposta. Tem uns que você tem que dar mesmo para pôr limite. Mas nem toda crítica merece resposta. Nem toda provocação também merece discussão, né? Às vezes o maior sinal da maturidade é simplesmente continuar caminhando.
Porque algumas pessoas que querem exatamente isso, o que essas pessoas exatamente querem é tirar a sua paz, né? E quando você perde o controle, ela diz, está vendo? Eu estava certo. Por isso, responder com calma e firmeza costuma ser mais poderoso do que você responder com raiva. Agora, uma reflexão para você. Antes de apontar o dedo para alguém, vale a pena você se fazer uma pergunta. Será que eu estou cuidando da minha própria vida? Porque todos nós temos defeitos. Todos temos dificuldades. Todos precisamos crescer e amadurecer e evoluir. Então, talvez o tempo que você gasta criticando uma outra pessoa pudesse ser usado para melhorar até nós mesmos. Esse é um conselho que eu te dou. Conclusão e meditação. A conclusão que eu chego é o seguinte: a vida já apresenta desafios suficientes. E eu acho exatamente que nós não precisamos carregar também o peso da opinião de quem insiste em viver olhando por cima do nosso muro. Aprenda mesmo a estabelecer esses limites sem culpa, não tenha culpa não. Diz não mesmo. Dizer não não é falta de educação. Tem gente que tem dificuldade de dizer não. Não, não é não. Muitas vezes é um ato de respeito que você vai estar fazendo a si mesmo. Porque quem realmente gosta de mim, gosta de você, respeita as suas escolhas. Mesmo que pense diferente. Já quem se irrita, você colocou, que se irrita porque você colocou limites nessas pessoas, talvez essas pessoas estivessem acostumados a ultrapassar esses limites. Então eu quero que você lembre-se, você não controla o que os outros dizem, mas você controla a importância que você dá a essas palavras. Faça como eu, continue fazendo bem, siga seu caminho com dignidade e deixe as atitudes alheias, deixe que fale mais alto do que qualquer fofoca. Vou deixar um versículo bíblico que eu gosto muito também. A Bíblia diz o seguinte: cada um examine-se os seus próprios atos. Isso é uma lembrança de um crescimento que começa quando nós passamos a olhar para nós mesmos e não passamos a olhar a vida julgando a vida dos outros. Então é melhor que você cuide da sua vida, preserve sua paz e nunca permita que as necessidades de agradar as pessoas sejam maiores do que o respeito que você deve ter por si próprio. Eu sou Luciana Rocha, mais conhecida como a Pimentada do Forró, e é o conselho que eu dou para você hoje. E se esse texto, se esse vídeo, se essas instruções tocaram o seu coração, falaram com você, se inscreva no meu canal, clique no sininho, envie essa mensagem para aquelas pessoas que você sabe que intrometem na vida dos outros, ou mande para aquela pessoa que tem que aprender a colocar limite naqueles que tentam invadir a vida deles. E esse é o texto de hoje. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima.